Olá, amigos. Começa agora mais um Câmara Aberta. Novembro é o mês conhecido internacionalmente pela mobilização sobre a conscientização do câncer de próstata, os riscos, as consequências e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Para falarmos a respeito do Novembro Azul, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o médico responsável pela saúde do homem de Itajaí e coordenador da campanha Novembro Azul no município, Dr. Márcio Fossari. Tudo bem, doutor? Como é que o senhor está? Boa tarde. Bom, doutor, conta pra gente, então, como é que estão os preparativos para a agenda, programação de ações durante o mês de novembro para a conscientização sobre o câncer de próstata. Certo. Muito boa tarde. A gente está com a programação na atenção básica, que é onde deve se iniciar o diagnóstico e a busca, né, dos casos de câncer de próstata, né, que acometem os homens, né, com o apoio do prefeito Vonei Morastone. A gente tem feito a política de acolhimento e tem intensificado nas unidades com as equipes de estratégia de saúde da família a atenção para o homem. Tá? Desde 2006, existe uma tentativa no Ministério da Saúde, né, de que a gente possa trazer o homem para a atenção básica, para programas de prevenção, né, e poder fazer cada vez mais precocemente esse diagnóstico. A gente vai estar entregando informativos nas unidades básicas de saúde, né? A gente tem a intenção de fazer algumas ações agora do mês de novembro e, se possível, organizar um dia de campanha ou distribuição de material, mas já se pensou, por conta do perfil masculino de atendimento e busca de cuidado nas emergências, né, fazer alguma ação no CIS também. Doutor, o senhor já está há quanto tempo lá trabalhando nesse setor da saúde do homem aqui no município? Certo. A gente já está há um ano fazendo essa proposta de atenção e prevenção de doenças, né? Esse ano nós conseguimos unificar, inclusive com a camisa da campanha, sendo a camisa de saúde da mulher e do homem juntas, né? Para a gente seguir esse modelo de atenção conjunta e principalmente para a gente conseguir captar o homem. Tá? É uma questão cultural importante, né? O homem não tem a saúde preventiva como um movimento pessoal, né? O homem, em geral, não busca atenção de saúde, né? Ele faz esse atendimento quando ele sente algum problema, né? E a mulher já, desde que fica mocinha, né? Já tem a atenção preventiva, já tem todo esse cuidado com a saúde da mulher, né? Então, nós homens também temos que melhorar a nossa atenção de saúde. 68 mil novos casos de câncer de próstata são estimados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o ano de 2018, sendo que a região sul do Brasil é a que oferece o maior índice de acometimento dessa doença nos homens. Tem algum fator já localizado, identificado, que está fazendo com que os homens da região sul do Brasil desenvolvam esse câncer de próstata? Então, em geral, a associação, né, familiar é uma associação muito importante para a causa, né? Então, o homem... A hereditariedade. A hereditariedade, né? O homem acima de 50 anos e acima de 40 anos, se pai e irmão com história de câncer de próstata. Então, acima dos 40 anos, com história familiar, já é um risco, né? Alguns hábitos, né, que aumentam os riscos de cânceres, né, acabam aumentando o risco de câncer de próstata, né? Então, a obesidade, o consumo de bebida alcoólica e o tabagismo. E ainda o sedentarismo. Apesar que o sedentarismo não é um hábito, né, um mau hábito, né? Mas tabagismo, o tabagismo, consumo de bebida alcoólica, a obesidade e o sedentarismo. Então, esses fatores todos associados, né,
mais a hereditariedade aumentam muito a incidência do câncer de próstata, e a região sul domina essa estatística no país. Doutor, tem como o senhor explicar para os nossos espectadores o que é próstata, qual a sua função no organismo do homem? Certo. A próstata, ela é um órgão, né, muscular, que ela envolve a base da uretra logo no seu início. Só que isso vem lá para cima, está lá na base da bexiga. Logo que sai da bexiga, ela tem a produção do líquido seminal e ela auxilia a liberação do sêmen, juntamente então com o espermatozoide na ejaculação masculina. Mas, por exemplo, a retirada da próstata, né, em caso de necessidade, não está associada à disfunção erétil, que é outra função da masculinidade, né, da sexualidade masculina. Então, a próstata, ela é esse órgão ali que está envolto da uretra, né, e que pode dar manifestações em relação ao jato urinário. Então, alguns sintomas que podem aparecer, né, necessidade de fazer xixi várias vezes, né? Então está associado a um aumento da próstata. Isso não é câncer prostático, né? Não é câncer da próstata. Tá? Isso pode ser hiperplasia prostática, aumento dessa musculatura que está ali, que é a próstata, né? E não obrigatoriamente ser o câncer. Então a gente também precisa fazer o diagnóstico, não ter medo de buscar o diagnóstico, porque quanto antes a gente busca o tratamento, melhor é o resultado. Doutor, o senhor falou dos fatores de risco que podem levar ao aparecimento do câncer de próstata. Certo. Mas tem alguma causa específica, algum comportamento, algum hábito que pode ser configurado como causa, determinado hábito, determinada situação pode causar o câncer de próstata? Maurício, cada vez mais a gente acredita em multifatores. Tá? Então, em geral, a gente tem muita dificuldade de associar assim, como já se associou tabagismo a câncer de pulmão. Para a próstata, a gente tem um conjunto. Tá? O familiar ainda, a hereditariedade e a história familiar, junto com a obesidade, são os fatores mais importantes. Tá? Também, pacientes da raça negra têm mais tem mais risco, né? Tem mais chances de terem o câncer de próstata. Probabilidade é maior. Probabilidade é maior. Então, esses seriam a obesidade, raça negra e história familiar. Junto disso, tabagismo. Tabagismo já foi associado como risco, não associação direta, porque também com o aumento do estudo dos cânceres, né, a gente tem sabido que existe a necessidade da facilidade gênica. Eu tenho um gene que facilita a carcinogênese, né, a formação de câncer em mim quando eu estou exposto. Então a parte genética vai estar muito junto disso. Tá? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com a segunda parte do Câmara Aberta. Hoje está conosco o médico responsável pela saúde do homem de Itajaí, Dr. Márcio Fossari. Ele que também é o coordenador da campanha Novembro Azul no município. Bom, doutor, o senhor tem como falar um pouco dessa lista de sintomas que o câncer de próstata apresenta? Então, os principais sintomas vão estar relacionados com a questão do hábito urinário, né? A pessoa pode ter modificação dessa forma de urinar, né? Precisa ir várias vezes ao banheiro, não sente a bexiga esvaziando, né? Mas o que é muito
problemático, é um problema, mas a gente precisa cuidar dele. É o fato de poder ser silencioso. Então pode acontecer da pessoa ter o desenvolvimento do câncer e não ter nenhum sintoma. E só apresentar sintoma quando a doença já for mais séria. Por isso que a gente precisa prevenir, precisa, a partir de 50 anos, consultar para fazer a avaliação. Em geral, a gente utiliza o PSA, né, que é uma proteína que pode estar aumentada no aumento da próstata. Então, a próstata pode estar com aumento que não é câncer e a proteína está elevada, mas ela pode estar com aumento que é câncer e a gente precisa investigar isso. Então, um PSA elevado acima de 10, né, juntamente com o toque retal alterado, que é o toque do médico na palpação da próstata, numa zona que o homem sente muita dificuldade de permitir o exame. É um exame desconfortável, mas também é um exame que necessita ser feito, porque algumas vezes o PSA não está elevado, mas a próstata já tem um endurecimento, um pequeno aumento, e o médico, pela via retal, ou ânus, né, consegue fazer o toque, né? 2018, o exame de toque ainda é necessário, esse que tem sido uma grande barreira para que os homens busquem, pela questão do preconceito. Certo. Para que os homens busquem o diagnóstico, até a consulta médica, o diagnóstico e a prevenção também. Por que ainda em 2018 é necessário esse exame? Então, realmente a gente precisa sempre reforçar a prevenção, né? Lembrar que um exame de toque retal associado a um PSA com diagnóstico de câncer ainda em estágio inicial, ele é curativo. A cirurgia que pode ser feita e o tratamento vai curar esse homem, né? Então, se você está ali com 55 anos, né, atualmente mais 30 anos de atividade, né? Pessoas de 80 anos, né, de 85 anos, têm tido uma boa qualidade de vida, né? Então, a gente está falando de 30 anos adiante, né? Então, com 55, 60 anos, você fazer um diagnóstico de cura é muito importante, do que você aguardar para 65 anos e a gente perder esse tempo todo. A gente reduziu a sua chance, né? Perdemos 10 anos, você ficou 10 anos com esse sentimento que é cultural, então, não vou lá no médico porque ele vai fazer um toque retal, né? Mas essa questão cultural, ela tem que ser reduzida, né? O homem associa muito a doença à perda da sua masculinidade, né? A questão de força e fraqueza, né? Então, se eu estou doente, eu posso ser uma pessoa fraca. Se eu não fico doente, eu sou uma pessoa forte. E isso gera estresse, na verdade, né? O homem fica ansioso porque ele se percebe que não está bem, né? Você, no seu dia a dia, percebe que não está bem. E por que isso gera ansiedade, né? Possivelmente porque você não busca nenhuma atitude para modificar isso, né? Então, a gente ainda precisa estar prevenindo e reforçando o cuidado do homem mesmo em 2018, né? Importante ressaltar que nem toda alteração na próstata é câncer. Perfeito. Não, nem toda alteração da próstata é câncer. A hiperplasia prostática benigna é mais frequente que o câncer, né? A gente vai ter mais homens com hiperplasia do que homens com câncer, né? Então, a necessidade de permitir, né, o exame adequado, né, o toque retal, para a gente poder ter a tranquilidade e, a partir de 50 anos, fazer uma combinação com o urologista, né, que é o médico especializado para esse cuidado, né, para fazer a identificação individual de cada pessoa, né, para individual, claro, vai ser de cada pessoa, mas essa identificação para que cada pessoa defina com o seu médico qual vai ser o segmento. Vai fazer exame anualmente, vai fazer bianualmente, vai retornar ao médico apenas 5 anos depois. Isso vai ser definido com o urologista. Doutor, recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Qual a postura deve ser adotada? Como tem sido a reação dos homens? O que isso vai ter de diferencial na hora do tratamento? Perfeito. Aceitar a possibilidade de cura. Você tem o diagnóstico
provável de câncer, ou mesmo o diagnóstico estabelecido, né? Agora a gente tem que aceitar a cura, né? A gente precisa seguir essa investigação. Ela pode ser uma investigação que já foi realizada por biópsia para diagnóstico, agora pode vir uma hormonioterapia, né? Uma terapia feita com hormônio para redução do tumor, para possível tratamento futuro ou retirada cirúrgica, né? Mas a gente precisa assumir esse contexto, né? Para conseguir fazer uma cura. A gente precisa estar em associação com o que você precisa para a sua cura. Você precisa aceitar o diagnóstico, buscar o tratamento, dividir isso com a sua família, né? Com as pessoas que você gosta, para que você também possa ter o cuidado com você mesmo, né? Além das consultas periódicas, há alguma série de hábitos, de medidas que podem ser adotadas para a prevenção? Claro. Então, não tabagismo, né? Se a gente tiver que escolher, não tabagismo. Prevenção é a fuga dos fatores de risco. A fuga dos fatores de risco, né? Vamos fugir. O que vai me prevenir é eu reduzir cada vez mais meus fatores de risco, tá? Ingesta de gordura animal. Então, quem estiver lá nos vendo, né? Quem sabe na próxima picanha já tira fora a gordurinha, né? Porque apesar de ela ser saborosa, ela é um fator de risco. A própria obesidade, então vamos tentar não sermos obesos, né? E para fazer isso, não basta a gente não ingerir alimento, né? A gente precisa também diminuir nosso sedentarismo, né, Maurício? Então, no dia a dia, a gente tem tido muito reduzido o nosso exercício, né? A gente não tem estabelecido o exercício físico como uma necessidade. Eu estava até ouvindo o professor Drauzio Varela, né, com um médico famoso aí no Brasil, né, ele falando que o ideal seria que a gente estabelecesse para os jovens que o exercício físico é algo muito semelhante a escovar o dente, né? Pode ser que você não queira fazer o exercício todo dia, mas ele é tão necessário quanto escovar o dente. Então, quanto? 30 minutos, 40 minutos. Eu lembro até que, eu acho que ano passado a gente conversou, a gente tem que começar. A gente tem que começar com 5 minutos. Mas eu não tenho nem 1 minuto. Não, eu acredito que a gente tem. Então, 5, 10, 15. Quando isso virar uma rotina, né? Se torna um prazer. Se torna um prazer. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o médico Márcio Fossari, ele que é o responsável pela saúde do homem no município e também coordenador da campanha Novembro Azul em Itajaí. Bom, doutor, pode falar um pouquinho mais a respeito do tratamento do câncer de próstata? Quais os métodos, o que tem sido eficaz hoje no tratamento? Certo. Então, voltamos a reforçar o diagnóstico precoce, porque essa coisa de precocidade é assim, né? Quanto antes eu descubro que está alterado, maior é a minha chance de ir lá e retirar as células que estão doentes, né? Então, se a minha próstata tem o câncer, eu posso retirar ela totalmente, através da cirurgia, né? Então, o tratamento pode ter indicação cirúrgica com retirada completa, né? Ou a gente pode utilizar um hormonioterapia, que é um tratamento que em alguns tipos de câncer, né, vai não permitir o aumento desse câncer, né? Mas a dificuldade é se a gente demora muito para buscar o tratamento. Mas tem radioterapia também, quimioterapia. Pode ter radioterapia. Quimioterapia não é usado não é usado nesse hormonioterapia como substituto. E a dificuldade é se o câncer está muito espalhado, né? Então ele sai da região e ele pode ir para ossos, por exemplo, né? E aí a gente tem células cancerosas
da próstata espalhadas pelo organismo, né? No pulmão, no tórax. Mas a metástase óssea é a mais frequente do câncer ósseo, do câncer de próstata. A face de agressividade do câncer de próstata pode ter uma fatalidade, às vezes, um pouco mais rápida, assim, no paciente? Por individualidade. Vai depender muito de individualidade. Se o paciente tem realmente aqueles fatores de risco, né, e ele tem a facilidade de desenvolver o câncer, nele esse câncer pode ser mais agressivo. Mas essa acaba sendo individualmente, né? Então, de novo, né, irmão e pai com história de câncer de próstata, o seu cuidado vem para 40 anos. Acima de 40 anos, com história familiar, já vale um exame prostático, né? Um PSA e um toque retal e a consulta com o urologista. E tem algum índice que estabelece as chances de cura? Certo. Eu, particularmente, não trato o câncer de próstata, né? Então, te diria que com certeza deve ter o valor estimado, né? Mas aí ficaria para cargo do urologista mesmo, para nos dar esse valor aí. Tem. O exame, o PSA, então, como o senhor falou, ele não é suficiente para identificar se há ou não o câncer Isoladamente, de próstata. não. Isoladamente, não. Por isso o toque retal é tão importante. O toque, ele é como se a gente tivesse a leitura do valor, né? E agora com esse valor aqui, eu preciso diferenciar a chance do paciente. E como é que eu faço isso? Com o meu toque. Porque daí eu vou lá tocar a próstata, né? E dizer assim, não, esse valor está aumentado porque você está com uma prostatite, você está com uma próstata inflamada, você está com uma inflamação da próstata, você está com a próstata somente aumentada. Não tem nenhum sinal dela no meu toque, no meu dedo, que me lembre um câncer prostático. E tem algum critério que a gente possa compreender a opção do médico em retirar a próstata ou realizar um tratamento? Certo. É uma associação. Aí vai ter a ver com a idade do paciente, com os fatores de risco do paciente, com a chance do aumento do câncer e da lesão futura, com a hereditariedade. Então, volta de novo a história dos fatores de risco e a manutenção da exposição desses fatores, né? Você não vai deixar o tabagismo, né? E o seu pai, o pai do paciente, né, faleceu com 55 anos, né? E o câncer tinha 2 anos só de descoberta. Então você tem uma sensibilidade, uma facilidade. Então tudo isso vai estar sendo levado em conta para o tratamento. Quando necessária a retirada da próstata, quais as consequências disso? Quais as complicações? Certo. Poderá haver disfunção erétil ou não? Certo. Disfunção erétil não está associada, ou raramente, vamos colocar assim, raramente poderia estar associada, mas diretamente não, né? Em geral, a disfunção erétil do pós-operatório está associada com o fator psicológico do paciente. Ele se sente o trauma cirúrgico, ele se sente traumatizado por aquilo, ele tem uma ideação de que essa próstata tinha uma função e a parte psicológica está mais associada à disfunção do que a parte anatômica, vamos dizer assim. Anatomicamente, ele fica perfeito. Doutor, e há efeitos colaterais quando o tratamento é feito por hormônios? Por hormônios, alguns efeitos, eu teria que fazer uma revisão, Maurício, para te dizer, né? Mas a rigor ele é muito determinado para o tumor. Então ele não é pouca coisa para efeitos, tá? Para efeitos colaterais. Ele é mais definido mesmo, especificamente hormonoterapia para o tratamento do câncer. Doutor, além de todos esses métodos de tratamento que nós abordamos durante o programa, o que tem de ponta, de mais novo nesse aspecto que hoje pode ser um passo para a revolução nos tratamentos? Certo. Continua valendo a prevenção, porque nenhum tratamento consegue substituir
a nossa prevenção. Que é por isso das campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul. Outubro Rosa, Novembro Azul. Em novembro a gente lembra, né? E 1 em cada 6 homens podem ter o câncer de próstata, né? Então por isso que é tão comentado e esse número de 68 mil novos casos no país, né? Então é muito importante. E o que você tinha perguntado? Com relação ao tratamento de ponta, tratamento né? Porque a gente falava em off e o senhor me falou de novidades tecnológicas que vão... Eu pensei muito na prevenção. O tratamento de ponta, ele vai ser uma facilidade para a cirurgia, né? Então, os médicos hoje estão utilizando a robótica, um robô, né? Que eu vou estar operando fora do campo cirúrgico e o robô lá na execução do ato, né? Com a ampliação de 400 vezes o meu campo cirúrgico. Então, a precisão muda totalmente. Muda completamente. Claro que ela ainda é médico dependente, né? Mas ela é ampliada, né? Então, se a minha qualidade cirúrgica estava lá em 98%, né? Agora a gente vai estar muito pertinho do 100% da capacidade de ressecção completa, de não lesão uretral, de não lesão de bexiga. A gente vai estar ali em cima da próstata mesmo, com uma associação da robótica para esse tratamento curativo. Bom, doutor, vocês da equipe lá da Saúde do Homem vão elaborar uma programação, diversas ações para o mês de novembro aqui em Itajaí, parcerias com empresas, palestras, como é que vai ter? Perfeito. A gente está em busca, né? Algumas empresas já nos retornaram, né? E a gente pretende ver as empresas, principalmente na construção civil, principalmente na nossa cidade com o Porto, né? Para a gente poder estar falando sobre prevenção, não esquecer as doenças sexualmente transmissíveis, que são uma endemia, né? Grande, e a gente precisa estar prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis na saúde do homem também. Então a gente vai estar fazendo um grupo assim de ações, prevenções de acidentes, prevenções de doenças sexualmente transmissíveis e também a questão do câncer. As ISTs, na verdade, a conscientização sobre a prevenção, né, elas estão em todas as campanhas, inclusive estavam presentes no Outubro Rosa e vão continuar agora lado a lado com a prevenção do câncer. Exatamente. Cada vez o mês é colorido, né? Então o mês rosa, o mês amarelo, o mês azul, né? O mês colorido vem para intensificação, né? A gente tem muita felicidade em trabalhar em Itajaí com a atenção básica, né? Porque as equipes elas não medem esforços, né? Para ao longo do ano todo estarem prevenindo e orientando e acolhendo as pessoas para que a gente tenha cada vez mais uma saúde melhor em Itajaí. O melhor ponto de informação, unidade de saúde básica mais próxima da sua casa, marcar as consultas, o médico vai agendar os exames. Agenda o exame, estratégia de saúde da família, o médico recebeu o agente da geral, o agente comunitário, a enfermeira da equipe, né, e a consulta de enfermagem, que também já está amplamente difundido. Quem é da rede particular, geralmente também nos convênios já há também campanhas para isso. Também. Né? Em geral, os convênios têm mais especialidade nessa atenção, né? A nossa atenção básica ela é geral, né, por uma questão numérica, né, e serve muito para a prevenção das doenças. Bom, doutor, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Nós também ressaltar que informações podem ser adquiridas durante o mês de novembro no site da Prefeitura Municipal de Itajaí, do município, lá na aba que trata a respeito da Secretaria Municipal de Saúde. Releases e informações serão disponibilizadas ali. Com certeza. A gente vai, inclusive com a agenda, né? Inclusive com a agenda, a gente vai deixar ali... Temos a pretensão de escolher ali alguma data de novembro, né? Alguma data importante. Como a gente está com esse final de processo eleitoral, então o foco ainda está muito grande nesses finais de semana aí de eleição. Mas ali em novembro, possivelmente próximo da 15 de novembro, quem sabe a gente aproveita uma data assim comemorativa para estar estimulando um dia de saúde do homem, assim, um dia D e tal.
Muito obrigado pela participação, excelente trabalho para vocês, doutor. Ok, obrigado a todos. Muito obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui e até a próxima.